nasce vítima, uma criança só nasce. Só que o meio social a corrompe. Perfeito. É uma construção, né? As pessoas estão se construindo socialmente. É por isso que a educação ela é um elemento, né, um complexo social muito importante, fundamental para que nós superemos esse estado de coisas, né? Eu sou professor e nós temos visto na escola, mas precisa aprofundar mais, desde os mais pequenos, da tenra idade, para nós construirmos uma geração de meninos saudáveis psicologicamente, emocionalmente, sociáveis, né? E que possam coexistir com as mulheres sem nenhum tipo de violência. Você pensa que existe um perfil dessa masculinidade que tende a cometer esse tipo de crime? Como que você percebe isso aí? Há casos que são recorrentes, um perfil de homem, como é? Falar em perfil é muito complexo. Perfis de comportamento, mas posso dizer que sim. Além de advogada, também tenho formações em neurociência e estudo a mente humana, o que há de mais complexo do que a mente humana. Então, eu falo que sim, existe padrões de comportamento, que seriam aqueles que gritam, aqueles que ofendem, aqueles que tiram sarro de uma mulher, em virtude dela ser uma mulher, como se isso fosse normal. Aqueles que não respeitam essa mulher, que acham normal tratar ela como se fosse um objeto. Então, se for falar de um perfil, seria isso. Mas também existe um perfil de vítima. Um perfil de vítima seria uma mulher em situação de violência, ela tende a se fechar, ela tende a se calar. Então, mulheres que estão em um relacionamento, por exemplo, com um narcisista, elas tendem a ver aquela situação, já não choca elas. Porque elas já estão acostumadas, por assim dizer, com aquele padrão de comportamento e nem percebe o quanto isso é prejudicial na esfera mental para elas. Já estão acostumadas com a situação de violência e não buscam uma rede de apoio. Não é que os familiares não querem ajudar, mas muitas vezes eles não sabem das situações que são vidas no relacionamento. Porque o que acontece entre quatro paredes não é publicado em jornais. Só quando se torna um caso mais grave que chega ao feminicídio. Aí tem todo um alarde social, aí tem todo um choque social. Mas muitas vezes uma mulher que está em situação de violência, ela age como se fosse normal, então ela não percebe, porque já está acostumada com aquilo, ou por uma dependência emocional, realmente. Você citou aí algumas questões de relacionamentos, desse perfil masculino mais tóxico, como utilizado atualmente esse termo, né? Quais são os primeiros traços, indícios que um relacionamento está indo para o caminho, escalando esse caminho de violência? Quando uma das partes está errada, o grito, o gritar, pode ser um sinal. O desrespeitar, o ofender, muito aquela, ofende e depois pede desculpa, dá um tapa e fala, isso nunca mais vai acontecer. E a mulher perdoa por dependência emocional, dependência financeira, ou por já achar realmente, acreditar na palavra, não, isso não vai acontecer. Mas, infelizmente, a situação se repete, e se agrava, e se repete, e se agrava, até que chega ao estágio bem avançado em que a mulher pode se tornar mais uma vítima. Muito importante. O que a gente pode caracterizar como violência psicológica? Violência psicológica? Porque a gente sabe que não existe só um tipo de violência, né? A verbal, psicológica. Como a gente caracterizaria assim? Existem 5 tipos de violência que são amparadas pela Lei Maria da Penha e está entrando o 6º tipo. A violência psicológica são as ofensas, são o gritar, são o induzir a pessoa a falar: "Você não presta", ofensas realmente, condução mental para a pessoa fazer o que a outra parte quer, são considerados tipos de violência psicológica. Certo? Manipulação. Manipulação, com certeza. O que a gente percebe, assim, né? A gente que é do senso comum, né? Não sei se você aí de casa, deixa eu falar para o pessoal de casa um pouquinho. Você que está aí na sua casa, de repente, que tem uma história dessa, né? Eu tenho 5 irmãs,
tenho experiências também familiares que se enquadram nessa narrativa. E a gente percebe assim que essa violência vai acontecendo aos poucos, né? A violência psicológica, né? A pessoa, manipulação, ele vai afastando as pessoas do seu núcleo de amizade, vai afastando as pessoas da sua família. É isso mesmo, doutora? Exatamente. E ela não percebe que ela está no escuro. Coisa terrível, né? Nós tínhamos que chamar o Diógenes aqui. Ó. O Diógenes é um filósofo grego, para quem não sabe, que inspirou esse Filosocast, conta do meu nome ser Diógenes. E o Diógenes de Sinope, ele tinha um comportamento bastante curioso. Ele era um filósofo naturalista, ou seja, ele dizia que tudo que ele precisava para viver, a natureza já tinha fornecido. Então, o Diógenes costumava sair pelas ruas de Atenas procurando um homem justo, um homem bom, um homem ético, um homem sábio. E ele ia com seu lampião procurando, né, para fazer uma ironia ou um cinismo que era típico da corrente deles. Então, talvez nós precisamos hoje pegar esse lampião e procurar se existe um homem que que não seja tóxico. E isso eu falo com muito pesar, porque eu sou homem, né? E quantas vezes eu me vi tendo comportamentos assim absurdos, assim, e tive que me corrigir, e estou sempre tentando me corrigir, me reconstruir como masculinidade. Não é fácil. É importante, Edi, que você tenha essa consciência. Aliás, parabéns por ela, porque tem muitas vezes que o homem não tem essa consciência de que seu comportamento está afetando diretamente a sua parceira, sua namorada, sua esposa, ou no núcleo familiar, sua mãe, suas irmãs. Então, parabéns por essa consciência, porque quando você tem a consciência e decide mudar comportamentos, isso é evolução. Então, seria muito importante, interessante que os homens analisassem os seus comportamentos. Falassem, será que isso está fazendo bem para a minha família, está fazendo bem para a minha namorada, para a minha esposa? E mudar, não esperar o relacionamento terminar, não esperar evoluir para violências mais graves, mas analisar realmente se está fazendo bem e mudar, enquanto há tempo. É verdade. Eu penso assim que esse reconhecimento me veio a custos difíceis, sabe? Eu tive que ter alguns sofrimentos na minha vida para eu chegar a esse nível de consciência que eu tenho e essa luta que eu tenho contra o machismo. Porque o machismo, ele é algo assim que me parece que faz muito mal ao homem também. Ele sofre, esse homem, não colocando ele como vítima, mas ele também sofre. Seria mais inteligente não ser machista. Seria, e até mesmo para a evolução. Tomar essa perspectiva de que seria mais inteligente não ser machista, assim como é inteligente não ser feminista. Levantar uma bandeira de que mulheres são melhores que os homens. Não. Mulheres não são melhores, assim como homens não são melhores. Nós somos gêneros diferentes, mas que se complementam e que, quando unidos, podem ir mais longe, se ajudando a construir sonhos, a realizar metas, objetivos e ir mais longe. Perfeito. Essa semana eu estou trabalhando com os alunos do ensino médio. Nós temos uma matéria nova, leitura e interpretação de textos filosóficos. Essa matéria, ela tem um objetivo. Se tiver algum aluno assistindo, ele vai lembrar. Nós estamos trabalhando com textos filosóficos de literatura, que mistura filosofia e literatura. Olha que bacana. Então, nós estamos trabalhando Dom Casmurro e relacionando filosoficamente, né? E nós estamos trabalhando identidade. Então, existe a identidade do índio, existe a identidade da mulher, a identidade do deficiente físico, a identidade do homem branco, do homem hétero, do homossexual. São identidades. Então, eu preciso fazer um profundo autoconhecimento, respeitar o meu gênero, a minha identidade, né? Sou homem, sou